Olá, queridos, tudo bem? Me chamo Caio Pantoja, sou professor de Geografia, faço parte do time do Dessa Vez Vai e hoje nós vamos falar de um tema fundamental para todos os vestibulares, parte de cartografia envolvendo as projeções cartográficas. Vamos lá nessa caminhada? Então olha só, galera, é o seguinte, aqui é o nosso tema da nossa aula de projeções cartográficas, tá? Então beleza. Noções básicas. Quais são essas noções preliminares para a gente poder compreender o que seria essa ideia de projeções cartográficas? De uma maneira bem simples. As projeções cartográficas representam a base para a constituição de uma representação gráfica. Isso é fundamental. Somado a isso, uma determinada projeção cartográfica é um elemento primordial de um mapa, junto com a escala, junto com o título, enfim. Outra coisa fundamental é que essas projeções cartográficas, elas têm um objetivo. Qual seria o objetivo de uma determinada projeção cartográfica? O objetivo, a função de uma projeção cartográfica é fazer com que o planeta Terra, a esfericidade do planeta Terra, ele possa ser representado em um papel. Ou seja, uma superfície esférica poder ser representada em uma superfície plana. Então, as projeções cartográficas permitem representar a esfericidade da Terra em um plano. E essas projeções cartográficas fazem com que deformações sejam minimizadas. Esse que é outro objetivo das projeções cartográficas. Distorções são minimizadas em uma determinada projeção cartográfica. Essa função é muito importante. Agora, outra coisa que é fundamental também, que você necessita compreender, é que essas projeções cartográficas, elas estão relacionadas a 3 atributos. Esses atributos, de uma maneira mais geral, significa informações. Quais são esses atributos e quais são essas 3 informações? Eu tenho o atributo e a informação formato, o outro atributo é a área, e o último atributo é a distância. Então eu tenho 3 atributos. Então eu tenho 3 informações que vão ser enfatizadas em uma determinada projeção cartográfica, que vão ser enfatizadas em um determinado mapa. Quais são eles mesmo? O formato, a área e a distância. Você tem que compreender que, na verdade, esses atributos eles vão formar grupos de projeções cartográficas. Mas você não pode confundir grupos de projeções cartográficas com técnicas de projeções cartográficas. Os grupos são totalmente relacionados a esses atributos. As técnicas são superfícies. É onde você vai encontrar um determinado planisfério. Então, somado a isso, você tem que entender que existem 3 atributos. E esses 3 atributos vão dar origem a 4 grupos de projeções cartográficas. Nós vamos observar. Então, existem 4 grupos de projeções cartográficas e 3 técnicas de projeções. Quais seriam os grupos de projeções cartográficas? Os grupos de projeção são esses. Eu tenho o primeiro grupo que se chama conforme, vai valorizar o formato, a forma dos países e dos continentes. Eu tenho o grupo de projeção equivalente. Essa equivalência vai valorizar a área ou o tamanho dos países e continentes. Eu tenho a projeção equidistante, que vai valorizar o atributo distância. E por fim, eu tenho o grupo de projeção arbitrária ou afilática, que não vai valorizar nenhum atributo. Você vai muito bem observar isso. O restante da nossa aula, que vai ser composta em um segundo momento, vai estar relacionado às técnicas de projeções. Essas técnicas de projeções, repito, são as superfícies. É onde você vai encontrar a Terra sendo envolvida, o planisfério. Essas técnicas de projeções são 3, muito importantes também. Quais são elas? Eu tenho a técnica de projeção cilíndrica, que utiliza um cilindro envolvendo o planeta Terra. Eu tenho a técnica de projeção cônica, que utiliza um cone envolvendo o planeta Terra. E por fim, eu tenho a técnica de projeção plana ou azimutal. É como se fosse um plano tangente, um plano que toca qualquer ponto do nosso planeta Terra. Então, nesse primeiro momento, nós vamos compreender os grupos de projeções cartográficas: conforme, equivalente, equidistante e arbitrária ou afilática. Tranquilo? Então, vamos lá. Projeção conforme. Caio, o que eu necessito aí saber dessa projeção conforme? Primeiro, a projeção conforme, assim como toda e qualquer projeção, vai enfatizar um determinado atributo, uma determinada informação.
No caso da projeção do tipo conforme, vai valorizar o formato. Mas como essa projeção vai valorizar o formato, os outros atributos vão ser negligenciados. Você vai encontrar problemáticas nos outros atributos, ou seja, na área, na distância. Então, na projeção conforme, olha só, são projeções que preservam o formato dos continentes, porém há distorção de áreas, há distorção do tamanho. Como eu posso observar? Se você compreender esse mapa de Gerard Mercator no contexto das grandes navegações, você vai entender, você vai observar, na verdade, que o formato dos continentes, o formato dos países, eles são valorizados. Mas a área, não. Como a gente pode observar? A gente pode observar por meio, olha só, do tamanho da área do continente europeu. Porque essa projeção conforme, e principalmente de Gerard Mercator, apresenta uma visão eurocêntrica do contexto das grandes navegações. Quer outra informação? A Groenlândia. A Groenlândia, essa ilha aqui, ó, no norte do nosso planeta Terra, ela é pequenininha. Mas nessa projeção nós encontramos ela com uma grande extensão de área. Isso porque nós encontramos a valorização do formato, mas nós encontramos a negligência de área. E na cartografia, nesse caso, a área é sinônimo de tamanho. Tranquilo aí? Então, ó, paralelos e meridianos, eles são retos. Se você observa nessa projeção conforme, você vai então perceber que tanto os paralelos, essas linhas horizontais que cortam o nosso planeta Terra, e os meridianos, as linhas verticais que também cortam o nosso planeta Terra, eles vão estar retilíneos, são retos. É uma informação muito importante. Outra coisa que nós necessitamos aqui analisar dentro dessa projeção conforme é que você encontra o exagero das áreas em altas latitudes. Ou seja, à medida que eu vou me distanciando do Equador, eu vou encontrando o exagero das áreas. A área de um determinado local vai aumentando à medida que eu me distancio da linha do Equador. Perfeito? Então, ó, eu tenho essa informação, que ela é primordial, você tem que saber a nível de prova, que a projeção conforme, principalmente do seu exemplo mais conhecido, que é o planisfério de Gerard Mercator, confeccionado no século XVI, contexto das grandes navegações, você tem que saber que você encontra uma visão eurocêntrica. Caio, por que eu tenho uma visão eurocêntrica? Eu tenho uma visão eurocêntrica porque o território nesse planisfério, acerca do continente europeu, ele é bem maior. Então, a projeção conforme apresenta essas características. Tranquilo aí? Aí tá. Outro grupo de projeção. Esse outro grupo de projeção é a projeção equivalente. Essa projeção equivalente, adivinha, vai valorizar a área, vai valorizar o tamanho dos países. Em contrapartida, você vai encontrar negligências na distância e no formato. Vamos observar? Então, ó, grupo de projeção equivalente, que tem como principal planisfério conhecido Arnopteros, aqui no século XX, tá? Então, beleza, olha só. Dentro desse grupo de projeção, as projeções vão valorizar as áreas dos continentes, mas o formato desses continentes é distorcido. Então, olha só, quando você analisa esse planisfério, você observa que o formato ele é totalmente distorcido, com o objetivo de valorizar a área. Tranquilo aí? Aí, ó, todos os países deveriam ser tratados de forma fiel à sua área. Por quê, Caio? Porque no planisfério passado, de Gerard Mercator, a área não era valorizada. Você encontrava uma visão eurocêntrica. Então, essa projeção equivalente de Arnopteros tem uma característica que caiu em prova. Ela é conhecida também como uma projeção terceiro-mundista, porque valoriza também o formato. Desculpa, valoriza também a área, o tamanho, sabe de quem? De todos os países, até mesmo de países subdesenvolvidos. Beleza? Então, ó, o outro grupo de projeção é equidistante. Muito fácil, né? Esse grupo de projeção equidistante, adivinha, vai valorizar a distância. O formato e a área vão ser negligenciados. Então, ó, grupo de projeção
equidistante. Nesse grupo de projeção equidistante, as distâncias entre os pontos ao centro da projeção vão ser preservadas. Se você observar esse planisfério, nós podemos traçar um determinado ponto. Quando você encontra esse ponto e você acaba colocando linhas, você vai observar que do centro desse ponto até a periferia, essas distâncias, essas linhas com a distância vai ser a mesma, é precisa. Por isso que é equidistante. Então, ó, nesta projeção, qualquer ponto, repito, qualquer ponto do planeta Terra pode ser tomada como esse centro. O que mantém essas distâncias totalmente precisas. Caio, qual é a principal finalidade? A principal finalidade de você elaborar um planisfério, um mapa, uma projeção, ou melhor, um mapa com a projeção equidistante, é porque ela apresenta perspectivas ideais para a confecção de cartas náuticas. Muito interessante a projeção, muito interessante o grupo de projeção equidistante. Para a gente finalizar esses grupos de projeções, que não é difícil, você observou, eu tenho o grupo de projeção arbitrária ou afilática. Esse grupo de projeção arbitrária ou afilática, adivinha, não vai valorizar nenhum atributo, não vai valorizar o formato, não vai valorizar a área ou o tamanho dos países e continentes e muito menos a distância. Ou seja, vai variar. Você encontra uma variação desses atributos, depende do que o autor está pedindo. Então, ó, arbitrária ou afilática. Você não encontra, olha, não preservam nenhum dos atributos das representações, como o formato, tamanho e as distâncias. Ou seja, a conformidade, a equivalência e a equidistância, elas são variáveis. Você encontra uma variação. Por isso, você encontra, na verdade, grupos, ou melhor, confecções de mapas um pouco, digamos assim, não tão conhecidas. Tranquilo? Tudo bem para vocês? Então, olha só, esses grupos de projeções que nós estudamos o grupo de projeção conforme, nós estudamos o grupo de projeção equivalente, equidistante, arbitrária ou afilática. Agora, vamos ver como isso pode ser cobrado em uma determinada questão de prova? Vamos lá? Então, é a hora de exercitar. Vamos ver. Esse momento é o mais importante da nossa aula. É como nós podemos, na verdade, observar como uma questão de prova pode pedir a sua interpretação desses grupos de projeções. Então vamos lá. Bom, da UERJ, questão da UERJ 2016. Comparem as imagens a seguir. Tem uma imagem 1, uma imagem 2. Essa imagem 1, olha só, desenho original. Essa imagem 2, projeção de Mercator. Se a projeção de Mercator, você já tem que saber que é o grupo de projeção conforme, que valoriza o formato. Em contrapartida, a área e a distância são problematizadas, são negligenciadas. Então, ó, na imagem 1, lendo o comando do texto, tá? Da questão, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana, sobre uma representação possível do globo terrestre. Agora, na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério, elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações, daquela visão eurocêntrica. Então, olha só, você encontra em Mercator visão eurocêntrica, você encontra a valorização do formato dos países e dos continentes, tá? Isso é muito importante que você já saiba. E outra coisa importante, você encontra o exagero das áreas em altas latitudes. Então, ó, com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator, é letra A, Brasil, letra B, México, letra C, Argentina e letra D, Groenlândia. Adivinha só, o país que tiver então a sua maior latitude, a maior distância da linha do Equador, você vai encontrar a área mais exagerada. Então a resposta correta é letra D de dado. Letra D de dado. Vocês me entenderam? Por que letra D, Caio? Exagero das áreas em alta latitude. O determinado país que tem a maior latitude vai ter, obviamente, o grande exagero de sua área dentro da projeção de conforme de Gerard Mercator. Tranquilo aí para vocês, meus amores? Então, olha só, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento ímpar. E eu desejo para vocês, na verdade,
uma excelente preparação, você pode ter certeza que você pode contar comigo. Então, muito obrigado. Não esqueça de seguir o Dessa Vez Vai, de nos curtir, tanto no YouTube como no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.